Olá, muito boa noite, gente. Estamos ao vivo agora, já 8 horas. Oi, gente, boa noite todo mundo. A gente estava se falando, mais dois de novo. Boa Boa noite. noite. Então, primeiramente, queria agradecer muito aqui, vocês toparam participar, né, desse projeto, desse evento, né, que se pudesse ser presencialmente, a gente estaria fazendo de outra forma, mas como não pode, a gente está aqui se esforçando dessa maneira e com certeza tem muito a agregar também, né? Porque acaba que não é uma forma da gente estar junto e a pandemia que está ensinando a gente, né, a trabalhar de outras formas também. Não acho muito válido também, porque não demanda um esforço grande da gente estar se reunindo e tão válido quanto, né? Então, agradecer muito a vocês por participar, né? A importância disso para a Neves, que não tem nenhum grupo de apoio a pessoas LGBT em nenhum nível, né? Então, quando você fala em LGBT lá, você está falando de uma coisa totalmente nova, totalmente inovadora, assim, sabe? Você falar numa cidade de 400 mil habitantes que nunca teve uma parada gay, né? Você vê tantas cidades aí com 100 mil habitantes que já estão fazendo, então você vê que Neves tem esse agravante de ser uma cidade atrasada politicamente também, intelectualmente, não foi uma cidade que se desenvolveu muito em caráter, está muito próximo de Belo Horizonte, esse movimento pendular, né? Mas a gente está aí para poder mudar essa história, né? O Jorge, que é um querido namorado de um amigo meu de Neves, ele é analista comportamental, está aqui hoje para poder somar com a gente, falar um pouquinho sobre a profissão dele, a vida dele, as vivências, né? O Ítalo também, meu amigo pessoal lá de Neves, né? Que a gente se conhece há muito tempo, já somos até primo, meio torto, e não sabia, descobrimos depois. E o Edmarte, queridíssimo, que eu estava contando as meninas aqui, que eu conheci lá na Praça da Estação pela primeira vez, tive de maiô na Praça da Estação, eu falei, gente, que bafo, quem que é esse homem? Eu quero conhecê-lo. Conhecê-lo, né? Não sabia o que era, a gente ainda não tinha essas formas de falar que hoje a gente tem, né? Então a gente vai até falar muito sobre isso também, como tratar o gênero do Edmarte, como que ele gosta de ser tratado. E é isso aí, vamos bater um papo legal aqui hoje. E eu queria começar com o Ed, já que eu estou falando dele, né? Esse convidado ilustre aqui, uma figura em Belo Horizonte, conhecidíssima, né? E pessoa que soma demais aí na caminhada pela liberdade, né? Pela liberdade dos corpos LGBT. Conta pra gente aí, Ed, como é que foi a sua vida, a sua trajetória, desde a infância mesmo, até você conseguir se libertar, estar totalmente bem consigo mesmo, totalmente liberto, né, dessas amarras que a sociedade faz, e como que você começou o trabalho como artivista, o que é ser um artivista, conta pra gente um pouco dessa história. Então, Breno, em primeiro lugar, te agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, de estar falando. Acho muito importante esse trabalho que você está fazendo aí em Neves e também me coloco à disposição quando precisar, né, quando a gente puder até encontrar pessoalmente, Com fazer certeza. a primeira parada, né, LGBT em Neves vai ser incrível, né? A Incrível. gente tá. Então, e agradecer, né, poder estar aqui, cumprimentar o Ítalo, mas o Jorge aí. Então, eu nasci no interior, né? Eu nasci em Martinho Campos, no sertão ali do centro-oeste mineiro, perto de Pompéu, Abaeté, Bom Despacho, na roça. Meu pai sempre mexeu com roça, assim, uma família católica, né, apostólica, assim, romana. Minha mãe sempre muito religiosa, e sou o primeiro filho, né, filha desse casal, né, que de jovens na época, e tive 8 irmãos, né, tive uma infância muito tranquila, era nos anos 60, eu nasci em 68, então não tinha, né, o que a gente tem, esses acessos que a gente tem hoje, mas estudei lá em escola pública e tudo, aí com 17 anos que eu mudei para BH, eu já conhecia aqui, porque tinha um tio que morava aqui, irmão da minha mãe, então eu já tinha vindo aqui uma ou duas vezes, não conhecia nada da cidade, na verdade, né? Mas assim, já tinha esse sonho, esse desejo de, de vir para cá, para trabalhar, para estudar, porque eu não queria ficar lá no interior, né? E eu já sonhava em ser artista, em trabalhar com arte e tudo assim, né? Quando criança, eu gostava muito de a gente não tinha acesso a teatro lá, mas nem muito a cinema, era mais televisão mesmo, né? Então, até eu lembro que na época, assim, nem era só de fazer teatro, era mais de ser ator de TV, de novela, essas coisas.
Aí vim para cá, comecei, né, a trabalhar na luta e na resistência para sobreviver mesmo, estudar, pagar os estudos, e comecei a fazer teatro. Eu fiz teatro na época no NET, depois passei na faculdade, fiz comunicação, relações públicas lá na Newton Paiva, e aí eu tive que abandonar o teatro porque eu trabalhava de dia e estudava à noite, né, para poder pagar. Estudei com crédito educativo e tudo, mas tinha que pagar as contas, aluguel e tudo. Então, eu não precisava, eu nem cheguei a tentar federal, porque na época o curso era diurno, né? Eu já trabalhava, já tinha minha independência. E mesmo na faculdade a gente já fazia algumas peças de teatro. Aí depois que eu formei, aí fiz, né, voltei a estudar teatro novamente no Arena da Cultura, que foi a minha formação, assim, maior, né, de anos, assim, de teatro, de performance, e tudo, né? E essa questão da identidade, né? Desde criança eu sentia, né, que era diferente, sentia outros desejos, sentia desejo por meninos, mas ficava com meninas também, tinha aquela história. E quando mudei para cá, eu cheguei até a frequentar os lugares, os guetos, assim, eu, né, achava, né, me sentia como homossexual, gay e tal. Mas aí, acho que essa questão da liberdade, do gênero, do ser real mesmo, eu descobri com a espiritualidade, porque eu comecei a fazer yoga, né? Fui até no curso de teatro do Arena, um professor que começou, ele dava aula de música para gente, só que ele já era professor de yoga e ele dava umas respirações, umas poses de yoga antes da aula de música. Aí ele me convidou para poder frequentar o centro de Kundalini, onde que ele dava aula. Eu comecei a fazer né, com certa frequência, isso já tem uns 10 anos, mais ou menos, pouco mais, e coincidiu, né, com aquela época da Praça da Estação, que acho que foi mais ou menos em 2008, 2009 que eu comecei a fazer. E aí já estava, né, fazendo teatro, participei de alguns grupos, algumas produções, e com a Praia da Estação, que foi a primeira vez que eu vesti o maiô, você falou aí, fui para a praia, que aí que eu comecei a descobrir essa identidade do corpo livre, né, um corpo queer, um corpo, né, que sem precisar, né, de encaixar também nessas nas questões, né, de masculino, feminino, ou gay, né, ou outra caixinha. E comecei a fazer performances também. Aí que eu falo que a minha performance é artivista, porque é uma performance política, né? Eu acho que eu considero que todos os corpos são políticos, né? Mas aí o corpo na arte, né? Então é um corpo político, né? Da forma que você faz o seu trabalho, né? E eu sempre fiz trabalhos relacionados a essas questões de gênero no meu trabalho, desde 2011 que eu comecei a fazer performance. Aí até o teatro acabou que o último grupo que eu trabalhei foi até 2011, assim, 2012. Mas eu fiz outras coisas, de cinema, de curtas também, e fiz vários trabalhos de performance desde aquela época. E hoje eu faço parte do coletivo Academia Transliterária, que é um coletivo com 13 artistas, na maioria artistas trans, tem outros artistas também LGBTs, tem pessoas cis também, mas a maioria pessoas trans. E a gente trabalha com poesia, com performance, com intervenções urbanas aí na cidade. A gente já fez várias performances, fomos até para São Paulo, pelo SESC, e trabalha também com formação, com oficinas, né? A gente aprovou alguns projetos que a gente trabalhou com oficinas para pessoas LGBTs. É isso, assim, um pouco, né, para introduzir. Uma ótima introdução, Marla. E aí, Jorge, quer falar um pouco para a gente agora de você? Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar falando aqui de um tema tão importante que é representatividade, dentro deste mundo nosso, né, que acaba sendo de todo mundo. Mas meu nome é Jorge, para quem não me conhece. Eu sou analista de perfil comportamental e atualmente eu trabalho na área de estratégia de novos negócios dentro da CDL BH.
Eu gosto de dizer que minha trajetória gay, né, foi muito clichê, dentro dos padrões que são vistos hoje, né? Quando a gente é criança, a gente já, né, sente algo diferente, já começa a entender um pouco sobre as nossas preferências. Só que a gente acaba ficando num mundo muito fechado. Eu acho que a gente, né, nesse primeiro, né, até a nossa geração, assim, a gente viveu numa caixa muito fechada, onde a gente não podia chegar e escancarar a porta do armário, né? E com isso a gente sofreu muito na infância, tentando esconder essa questão da nossa sexualidade. Mas com isso, foi passando o tempo e tudo, eu me envolvi com a arte. Hoje eu não trabalho com arte nenhuma, para ser bem sincero, até havia conversado um pouco com o Breno antes, mas eu me envolvi muito com a dança, e foi onde eu comecei a me descobrir de verdade, conseguir a expressar aquilo que eu sentia através da dança, né? E ela nos permite muito isso, porque você sente, o seu corpo fala através da dança. Então, com isso, eu consegui me descobrindo e tudo. Então, comecei a contar para alguns amigos, né, para algumas pessoas mais próximas, mas a família a gente sempre vai protelando, né? E a gente fica com aquela ideia, eu nunca vou falar com minha mãe, nunca vou falar com meu pai, com minha família, para quê? Não tem necessidade. Só que isso vai queimando dentro da gente ao longo do tempo, e chega um momento que a gente não consegue. E aí, eu tive alguns relacionamentos homossexuais e heterossexuais também na época, mas no meu relacionamento atual, hoje tem 7 anos, eu sou casado, e neste relacionamento específico foi onde eu consegui essa coragem para, de fato, né, me abrir com minha família, na verdade, com a minha mãe. Meu pai sempre foi muito ausente na minha infância, então, onde eu consegui abrir, minha família é muito conservadora, uma família que vem de berço evangélico, então tem toda essa questão por trás, né, da gente conseguir se abrir de fato, e foi onde eu consegui criar coragem nesse relacionamento que eu tenho hoje, em falar com minha família sobre essa questão, né, e a gente já passa por um preconceito muito grande quando a gente é gay, e quando a gente é gay negro, né, porque aí vem um preconceito em dobro e tudo, e aí é algo que a gente vai falar ao longo da live também, mas aí vem o racismo também dentro desse contexto, quando a gente traz isso para dentro do nosso profissional, que também se torna um pouco mais complicado, né? Mas é isso, a minha trajetória gay, como a gente costuma falar, foi bem clichê, assim, referente a isso. E hoje, como é que é na sua casa, assim, com relação ao Vitor, né? O Jorge namora um amigo meu, né, o Vitor, até falar isso aqui, mandar um beijo para ele, que ele está assistindo também. Beijo, Vitor, maravilhoso. E conta pra gente a relação das famílias afetivas, porque anteontem a gente falou um pouco sobre isso aqui, que o acesso à família, às vezes, dentro dos relacionamentos afetivos, é um pouco restrito, né, dos relacionamentos homoafetivos. Especialmente quando existe a liberdade, né? Quando a gente é livre e afeminado, ou então que veste roupas diferentes, as pessoas estranham esse tipo de comportamento, né? E assim, estava contando que particularmente na minha casa a gente teve um problema, minha irmã mais nova, ela se assumiu antes, teve um problema, ela está com a Érica até hoje, né? Minha cunhada também maravilhosa, e acaba que elas demoraram um tempo até conquistar esse espaço para a Érica frequentar e tal. Só que mesmo assim eu ainda vejo lá, porque, por exemplo, o Pablo, que é o meu relacionamento, né, a gente está junto há 3 anos e meio, eu não frequento a casa dos meus pais com ele. Ele tem uma relação boa com minha mãe e tal, só que com meu pai não rola. E aí, tipo assim, fica nessa. Só que, tipo assim, e aí, é isso, né? Não vai ter convivência mais? Como é que é isso aí? Tipo assim, vocês se relacionam de boa? A família toda aceita? Todo mundo de boa? Então, foram 7 anos para desconstruir isso, né? O primeiro momento foi um baque muito grande para minha família. Para minha família, assim, na verdade é porque a família vira para a gente e fala assim, eu não imaginava e tudo, mas sempre tinha aqueles burburinhos, né? O fulano é gay, fulano tem um jeitinho e tudo. E quando eu contei isso para minha mãe, que eu acredito que foi a parte mais difícil, porque até para o resto da família, não é uma coisa muito complicada de se falar, né? Até porque todo mundo já desconfia, enfim. A gente não tem tanto que dar satisfação para isso, mas quando mexe no meio paternal e maternal, isso se torna um pouco mais complexo, né? Então, para contar para minha mãe foi um processo, né, que foi passado
teve que ser trabalhado dentro de mim antes disso acontecer, mas quando aconteceu também foi tão rápido que parece que foi ontem, sabe? Mas desde então até hoje foram 7 anos desconstruindo isso. Então hoje minha mãe trata o Vitor melhor do que eu, inclusive, né? Acaba se tornando dessa forma. Mas a família dele já me aceitou super de boa, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, sabe? Então foi muito tranquilo isso com parte da família dele. Mas na minha teve esse tempo ainda para desconstruir e tudo, porque era uma coisa relativamente nova, né? Hoje que na mídia se é falado demais e tudo, antigamente não tinha muito isso, então as pessoas não tinham acesso à informação. Então, com isso, achavam que era sem vergonhice, que isso era coisa da nossa cabeça, que isso era uma escolha, né? E é o que a gente mais escuta, que isso é uma escolha e acaba que não é, né? Hoje tem vários estudos que falam sobre essa questão da sexualidade. Claro que nenhum comprovado cientificamente ainda, mas se já vem estudando. Mas foi muito difícil no início, sabe? Mas hoje é uma relação muito tranquila, muito, muito fácil de lidar. Massa. Você já teve relacionamentos afetivos, durante longos? Como é que é isso para você? Peraí, o microfone tá desligado, deixa eu ligar. Eu tô desligando aqui para poder não interferir. Isso. Voltou? Voltou. Já tive alguns, assim, não tão longos, assim, mas já tive. E teve até acho que o meu primeiro relacionamento, assim, eu cheguei a levar na casa dos meus pais no interior, mas eu apresentei como amigo, né? Eu acho que as minhas irmãs e tal devem ter desconfiado, mas eu apresentei como amigo e tal. E meus pais demoraram muito tempo, assim, até para perceber, porque eles nunca me perguntaram nada, e eu também não cheguei a contar, assim, para falar a verdade, até hoje eu não senti também essa necessidade de contar, né? Já com as minhas irmãs e tal, com meus irmãos, com as minhas irmãs a gente até conversa. Mas aí tem umas coisas assim curiosas, porque quando eu vou lá também, eu fico mais assim, como é que eu posso dizer? Não é que tem que ficar mais discreto nem nada, mas eu não uso tantas roupas mais assim, sabe? Aí teve uma vez que eu fui, assim, eu ia sair com uma saia longa, assim. Aí a minha irmã que deu piti, né? Gente, não, sua mãe vai ver, seu pai, não sei o quê. Eu falei, o que tem, gente? A saia não era uma mini saia do funk, nada, né? Era uma saia longa. Aí, só para não entrar em polêmica, eu botei uma calça, era uma calça veludo cotelê, que era mais assim, apertadinha, assim, a calça lacra mais do que a saia. E a calça pode, né? E saí, assim, né, para a rua lá. Mas acho que meu pai demorou mais ainda a saber do que minha mãe. Mas eles nunca perguntaram nada, e acho que sempre assim, né? Aceitam, né? Claro, porque hoje talvez, né, eles têm mais acesso a essas coisas na televisão e tudo. Mas eles, né, meu pai tem 85 anos e a minha mãe quase 80. Então, são outros tempos mesmo. Mas com os meus irmãos eu nunca tive problema nenhum, eu sempre tive um relacionamento muito tranquilo, assim, em relação a isso. Massa. Vamos aproveitar aqui agora e passar a bola para o Ítalo falar para a gente um pouco como que foi a vivência dele, né? Peraí, deixa eu desligar o microfone. Isso. Gente, eu peço desculpa porque eu estou tendo algum problema com a conexão. Estamos te ouvindo agora. Se quiser falar, pode falar. Sim. Conta pra gente. Vocês estão conseguindo ouvir?
Tamo. Sim? Ah, então tá. Bom, então, meu nome é Alan Ítalo Landes da Silva, né? A minha trajetória, assim, desde a infância eu sempre fui uma criança livre, sabe, assim, eu não tive muito, até hoje mesmo eu fico meio receoso de falar desse lugar, mesmo sendo homossexual, né, sendo gay, porque diretamente, mesmo eu sendo parte, né, fazendo parte dessa classe, eu não sofro muito preconceito pelo fato de muitos outros fatores, né? Tipo, questão de classe social, questão de ser branco, né? Então, assim, mas eu entendo como que acontece com outras pessoas, como que essa transição é muito pesada, né? É uma transição muito sem tato, né? Porque envolve a questão de culturas anteriores que atravessam seus pais, né? Então, até você ver isso, até mesmo se libertar, né? Então, é um processo muito denso se você não tiver um amparato ali, sabe? Mesmo que seja de forma muito sutil, que foi o meu caso, assim. Meus pais vêm de uma cultura, né, muito tradicional, mas mesmo com isso, eu acho eles muito cabeça aberta nessa questão, porque eu lembro na minha infância, eu e minha irmã brincando em quando chegava festa de junina, alguma coisa assim, eu me travestia de mulher, sabe? Eu colocava o vestido da minha irmã e colocava o chapéuzinho com trancinha e a gente brincava, sabe? Então, assim, eu tomava banho com a minha irmã junto, sabe? A gente sempre teve uma liberdade, assim, mesmo que eu não tinha essa coisa da homossexualidade formal. O microfone tá dando uns problemas. Espera aí que deu uma falhada agora no microfone. Vamos ver se volta. Fala aí pra gente ver. Tá falhando. Deixa eu tirar e colocar de novo aqui pra ver se vai dar. Vai, fala de novo, vamos ver. Não tá funcionando o seu microfone. Você tá no celular ou você tá no desk, ou você tá no computador? Talvez tenta tirar o fone, não? Você tá de fone? Não é o fone, parece, né? Hã? Vamos fazer o seguinte, vamos falando enquanto o Alan resolve o microfone dele. Eu queria puxar um lado um pouco profissional agora, né? Pegar a área de atuação de cada um e os principais desafios inseridos, né? Eu conversei um pouco com o Jorge, o trabalho dele é analista comportamental, ele está envolvido diretamente com o mercado de trabalho mesmo, de uma maneira formal, né? Como que é isso aí, Jorge? Conta pra gente os desafios de estar no mercado de trabalho formal, sendo uma pessoa gay, liberta, e o que isso implica na sua personalidade, se isso te poda de alguma forma, como que é isso? Na verdade, assim, é bem complexo esse assunto, porque quando a gente vai falar de do mundo corporativo, né, de pessoas bem-sucedidas no mundo corporativo, a gente imagina médicos, advogados, administradores, contadores, mas todos brancos em alto poder dentro das empresas, né? E é algo que a gente tenta desmitificar a todo tempo. Por quê? Será que porque a minha cor de pele ou a minha orientação sexual vai me fazer menos profissional por isso?
sabe? E é uma luta que a gente vem travando isso há muito tempo, porque o racismo institucional, ele existe, o preconceito institucional, ele existe, e hoje, atuando em um cargo estratégico, onde eu tenho muitas responsabilidades, é algo que eu não imaginava há um tempo atrás, né? Toda a minha trajetória profissional foi trabalhada e pautada no atendimento ao cliente, né, no customer success e tudo. Só que hoje, estando em uma posição, né, estratégica, a gente vê o quanto acontecesse, né? E hoje, quando você pega uma empresa tradicional, uma empresa formal, você vê a maioria dos cargos estratégicos, cargos de liderança, pessoas brancas, na sua grande maioria homens, né? Isso também porque a gente acaba percebendo que tem esse preconceito com mulheres no poder também. E estar nesse cargo foi muito difícil, entendeu? E eu vejo porque, às vezes, as pessoas, por mais que não explicitamente, né, mas às vezes a pessoa olha para você e você sendo negro e gay, quando você tem uma bagagem de conhecimento, quando você começa a conversar, a pessoa mesmo fala, nossa, mas você conhece isso? Ah, você fala 2 línguas? Nossa, então na própria fala da pessoa, de uma forma implícita, você consegue perceber o preconceito e o racismo na fala, né? Nossa, eu até assisti um vídeo hoje na internet doméstica, esse vídeo viralizou, que ela estava falando justamente sobre isso, né? Eu, por ser empregada doméstica, eu não posso falar 2 línguas, eu não posso ter um conhecimento sobre política, eu não posso... Você viu também? E é justamente isso, sabe? Porque todo mundo precisa daquele profissional, certo? E acaba que se eu não faço e uma outra pessoa faz, igual, por exemplo, eu gosto de limpar a casa, né? Eu acabo me enquadrando, vou colocar aí como empregada doméstica. Eu vou estar fazendo um trabalho que uma pessoa não faz e eu gosto de fazer. E por que eu vou ser desmerecido por isso? Por eu estar limpando casa? Por eu estar fazendo algo que você não gostaria de fazer? E por estar fazendo isso, eu não posso ter um conhecimento, uma bagagem específica em determinado assunto, sabe? E isso é muito visto dentro dessas empresas. Eu trabalhei em grandes empresas, já trabalhei em uma multinacional também, e é muito explícito isso. Por isso que hoje eu vejo muito essas empresas de tecnologia, de startup, o quanto isso vem mudando, né, esses conceitos, e isso é muito importante, né? E por mais que ainda exista, e sempre vai existir este preconceito, mas a gente tem que fazer com que ele seja menor a cada dia. E como que a gente vai fazer isso? Nos posicionando, mostrando que a gente pode, que a gente é capaz, e pegando essa grande massa, né, de pessoas negras e apresentando para o mercado e falando, olha aqui, eu estou aqui, eu posso te provar que eu posso ser o melhor no que eu faço. Entendeu? E foi com essa luta que a gente veio desmistificando isso dentro das empresas que eu trabalhei, que eu vim mostrando isso do meu trabalho, da forma como eu trabalho, sabe? Massa demais. Eu vi um filme também esses dias aqui de 3 mulheres negras norte-americanas que trabalhavam na NASA. E elas, gente, é maravilhoso esse filme. Se você não tiver assistido, eu esqueci o nome dele, mas eu vou descobrir até o final da live para falar aqui. Assistam, que é assim, é muito quebra de paradigma. A gente vê que estava acontecendo aqui outro dia, entendeu? Não tinha banheiro para elas na época da apartheid nos Estados Unidos, então, tipo assim, e eram as mulheres mais inteligentes que estavam na NASA, eram as 3, tanto que as 3 ocuparam um cargo paradigma naturalmente, né? Só que foi difícil para elas estarem nesse lugar de poder, né, por serem muito discriminadas, extremamente. E você, Ed, conta pra gente como que está sendo esse desafio, né, que você já está envolvido politicamente já tem um tempo, e acaba que é um espaço que também era restrito, né, não é só o mercado de trabalho, a política era extremamente restrita para pessoas gays, LGBT, fala pra gente um pouco sobre isso. Espera aí que eu não estou conseguindo liberar seu microfone, será que ele está mudo aí? Agora está ok, agora está ok. Então, igual o Jorge falou, o meu primeiro emprego foi num ambiente também super heteronormativo, era numa imobiliária. Foi uma colega de cursinho que trabalhava lá, então eu trabalhava no atendimento a clientes que buscavam alugar, né, apartamentos, essas coisas. Era uma imobiliária até muito famosa, e era um ambiente, assim, machista, né, hétero, todos os colegas de trabalho,
E, na época, eu até escondia, né? Eu não falava nada sobre a questão da minha identidade, e também as pessoas não perguntavam, né? Aí eu acabei me reprimindo isso, né? Também porque eu não tinha outros amigos, não conhecia outras pessoas aqui em BH, não conhecia as boates, os lugares, depois que eu comecei a conhecer, né? E trabalhei muitos anos, trabalhei em outras imobiliárias também, era, né, nesse ambiente. Depois que eu me tornei educador popular, né, que eu comecei a trabalhar com oficinas de teatro no Criança Esperança, que eu comecei também a me libertar e a entrar em outro ambiente de trabalho, né, que é diferente, que acaba você tem uma liberdade corporal, né, e a política, atualmente, né, eu trabalhei na Gabinetona até agora agosto, tive que sair por causa da pré-campanha agora, é o lugar que a gente pode colocar, né? Lá foi um dos melhores lugares, assim, que eu trabalhei da diversidade do corpo, que eu pude, né, me expressar, tanto assim, que eu ia trabalhar assim, né, com vestido, com saia e tal, super normal. E super tranquilo. Então, eu acho que... Mas não é um lugar que os nossos corpos também estão, né? A gente sabe que poucos, né, representantes. Hoje a gente tem a Bela Gonçalves, né, que é lésbica, e tem um bissexual também, vereador, né? Mas, assim, sempre é um lugar, aquele lugar da política de homens héteros e brancos também, né? E pouquíssimas mulheres, né? A gente tem 4 mulheres lá hoje, né? Então, essa representatividade, a gente tem mais mulheres do que homens na cidade, e poucas estão lá. E também a questão racial também é uma coisa que, né, a gente precisa, né, também colocar mais mulheres negras na Câmara, mais homens negros, mais LGBTs, né, e porque não é só a representatividade, a gente precisa estar também nesse lugar, né, de construção das leis, de poder também, porque é um lugar de poder, né, e durante muitos anos, parece que a gente, né, essa coisa vem desde a invasão do Brasil, né, esse domínio, né, colonial aí, então é algo que a gente precisa estar, e alguém do povo, a gente mesmo, né, a gente pode estar nesse lugar também. Então, mas assim, foi uma luta para chegar, né, para até libertar, assim, se chegar, né, eu não imaginava também, né, que ia concorrer às eleições em 2016, eu estava assim, não tinha essa intenção, né, estava trabalhando com arte, estava envolvido em movimentos, né, na Praia da Estação, em outros movimentos de lutas mesmo, né, das manifestações e tudo, e surgiu o coletivo Muitas, né, com essa proposta de ocupar as eleições em 2015, e também de discutir também, né, a cidade, como os espaços da cidade, né, eram geridos e como eram ocupados, as praças, e a gente fez essa construção coletiva, né, que elegeu a Áurea Carolina e a Cida Falabella em 2016. Não estou te ouvindo. Agora voltou. Agora a gente tem a Áurea aí maravilhosa. E a Áurea né, maravilhosa, agora nossa pré-candidata a prefeita. E eu estou novamente, né, na construção com as Muitas agora, são 12 pré-candidaturas pelo PSOL, e a gente está aí nesse desafio também de ocupar as redes, de fazer uma campanha diferente esse ano. Teve algum momento de rompimento que, sei lá, que você abandonou mesmo o mercado de trabalho formal? Isso foi Teve. Foi no início dos anos 2000, assim, porque acaba que você trabalha num lugar, você tem experiência naquele lugar, né, nas imobiliárias, aí quando eu ia procurar emprego, eu acabava conseguindo no mesmo lugar, né, e precisava, né, trabalhar, e ao mesmo tempo, mesmo fazendo teatro e tudo, chegava a fazer algumas produções também, mas eu continuava trabalhando, né, nessa área. Foi no início dos anos 2000 que na época, eu cheguei a fazer um curso de gestão cultural, que era até o Zé Márcio Barros, que gerenciava através do Observatório, não sei se é o Observatório da Diversidade Cultural, e até a Clarice Libânio foi uma das professoras. Foi mais ou menos nessa época, eu estava trabalhando como educador de teatro lá no Criança Esperança, e fazia teatro no Arena da Cultura. Aí a Clarice me chamou para trabalhar no Favela Isso Aí, que eu comecei a trabalhar nessa área do setor, né, do terceiro setor, de ONGs e tudo, e também na área cultural, né?
Aí foi a libertação. E acaba que aí a libertação do corpo veio também, né, depois disso, né, isso é meio sintomático mesmo, né, como que às vezes até o ambiente, né, de trabalho, às vezes as relações acabam reprimindo, né, Limitando, né, a gente de ser quem a limitando gente a nossa identidade, até o meio mesmo, né, eu acho que também a minha infância, a família, acaba que se, né, Uhum. se eu tivesse nascido talvez em outro lugar com outra Sim, família, seria diferente, mas assim, tudo são vivências, são histórias que ajudam a construir o que a gente é hoje, né, porque teria exatamente. que passar por isso mesmo, que E aproveitando aqui, tive tem aquele infância, tive adolescência boa também, tranquilo. E uma coisa que a gente tem que desmistificar também é a questão de que para a gente estar no mercado e tudo, atuando e ganhando dinheiro, que a gente tem que estar só na arte, né? É claro que a gente tem que estar ali também. Mas a pessoa acha que a pessoa, por ser gay e tudo, às vezes por ela ser afeminada demais, ou por ser transformista e tudo, que ela tem que estar só envolvida na arte. E eu conheço diversos profissionais que são transexuais, travestis, que estão no mundo corporativo e que têm dado um show, sabe? Então a Sim, gente tem que desmistificar isso. É tirar as pessoas de que elas estão lá dentro da baderna, que elas são da baderna e que elas podem estar inseridas no mundo corporativo. Eu estou acompanhando os comentários aqui, o Vitor até comentou, Breno, o nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Isso. ah, E a eu Jade não também Estrelas consigo Além do ver os Tempo. comentários aqui fala de não, porque acho que Histórias eu tô... Cruzadas, que é ótimo também, Histórias Cruzadas. É uma história parecida. Ah, É Gente, para incrível. aproveitar aqui um minutinho aqui, fazer um pequeno recorte aqui, a gente está falando desse negócio de se libertar, né? Acaba que eu vou falando um pouquinho de mim também esses dias. E aí, sim, a minha história, eu me libertei também, eu comecei a me libertar, né? Impressionante, foi no ano de 2015, 2016, quando teve aquela virada cultural incrível em BH, que teve Elza Soares, lembro. que você Acho que eu foi fiz performance nessa, se não me engano. ver também. E aí foi assim, foi meu ano, né? Tipo assim, porque eu conheci o Maracatu de Baque Virado, conheci um grupo lá de Itabirito, nem era Maracatu de Baque Virado, eles tocavam alguns ritmos, né? Esse grupo chama Urucum, é maravilhoso, meu amigo Marcos, um super beijo para ele. E aí eu fiquei encantado, né? Aquela energia me libertou e eu queria, tipo assim, eu fiquei muito ligado na cultura. Eu nunca tinha, eu gostava de estudar, né? Sempre gostei de ler muito, estudei direito até o oitavo período, né? Sempre gostei muito de ler desde criança, então fiquei nessa. E a minha arte ela foi interrompida quando eu era criança, né? Eu comecei a fazer crochê quando eu tinha 10 anos, fiz uma blusa maravilhosa para minha avó, só que eu mostrava aquelas pessoas, todo mundo ficava assim, né? Ninguém achava graça. E eu fui abandonando, né, minha arte, assim, então acabou que eu nunca dei atenção para o meu lado artístico durante a vida toda, e esse resgate veio com a espiritualidade depois, porque o que aconteceu? Eu conheci o Maracatu, conheci a cena cultural de BH, porque Neves não me proporcionou essa cena cultural, infelizmente, para eu poder estar presente ali, né? Então, até isso aqui é uma das razões, né? Tipo assim, de eu estar tão engajado querendo mudar a história de Neves, porque a juventude de lá precisa se libertar e precisa ter um lugar, né? Ter onde se amparar, porque esse é um momento muito difícil quando a gente está se encontrando, né? E aí eu era muito envolvido também com a causa animal, sempre fui, né? Minha mãe é uma pessoa que sempre resgatou cachorro de rua, sempre levou lá para casa cachorro machucado, e eu aprendi a fazer isso. Fizemos isso a vida inteira, a casa da minha mãe sempre foi para isso, a gente sempre pegava e cuidava. Chegou uma época ali da vida, ainda nessa idade, com 20 e tantos anos, eu ainda estava fazendo isso, e a gente sempre via clínica veterinária, casa de ração. Eu falei, quer saber, gente, vamos acabar com isso. A gente conhece muita gente em Neves já, que já trabalha com isso, então eu montei uma ONG, que é Amigos Sem Dono, né? É uma das principais ONGs regulamentadas que tem em Neves hoje. A Roberta Sapori, que está aí na liderança, nós vamos fazer uma live sobre a causa animal em Neves também. E eu fiz uma festa de lançamento dessa ONG, que na época não chamava Amigos Sem Dono, chamava Corrente do Bem, de Ribeirão das Neves, e a gente eu trouxe o maracatu, lá de Itabirito. A gente fez uma loucura lá, conseguimos trazer, fizemos uma festa super bacana numa fazenda, que tem Neves lá na Dona Hilda, e convidei a Cristal, maravilhosa, um super beijo para ela, que está assistindo a gente. Ela está Ela assistindo? super aceitou. Ela mandou aqui, mandando, oi, meus amores. Maravilha. Beijo, Cristal. Maravilhosa. E aí ela aceitou e ela fez uma performance, gente, muito bafônica na terra. Foi maravilhoso, maravilhoso. Aquelas luzes verdes, tinha uma gameleira, uma árvore centenária, que foi o cenário onde o maracatu tocou, a energia deles foi
assim, fantástica, e isso marcou a minha libertação, sabe? Tipo assim, ali eu já estava numa cidade que todo mundo achava que eu era hétero, mas eu já estava ali gritando que eu era gay, querendo me libertar para poder ser feliz, né? O livro do Jean Willis fala sobre essas gestões esquizofrênicas, né, que a gente acaba fazendo com a nossa personalidade quando você tem que gerir duas orientações sexuais ao mesmo tempo, enfim. E aí, é isso, assim, um pouquinho também disso que eu vi a Cristal aqui, me deu vontade de poder falar sobre isso. O Walter comentando aqui, festa linda, super me recordo. Ele estava lá, estava aqui segunda-feira também na live. E aí é isso, assim, sabe? Está muito girando em torno, eu acho, esse movimento que a gente está vivendo agora, da gente se unir mesmo, né? E buscar soluções juntos, e porque a gente viu que separado não dá certo mesmo, né? Tanto que a gente vê a heteronormatividade como é que impera dentro da sigla LGBT, né? Então isso é fruto de desunião, fruto de falta de conversa, né? De sentar mesmo para esclarecer as coisas, porque teve uma pessoa na live ontem que falou que o preconceito está dentro da gente, primeiramente, né? A Denise. Ela até de religião, e eu falei com ela, Denise, até tá, mas a gente estava falando que esse preconceito ele é colocado lá dentro com muito soco, muito pontapé, né? Desenfiou a gente dentro do armário de uma forma absurda. E não tem como, né? Para a gente se libertando disso é um processo. E eu acho que, assim, até hoje esse processo meu existe. Então, a gente está aqui no Barracão Aruanda hoje, que é uma casa hoje, né? Um ponto de cultura, é a sede do nosso grupo de Maracatu, é uma casa espiritual. A gente já está recebendo aqui pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente recebe alguns amigos aqui que são travestis, que foram expulsos de casa, né? Pessoas do interior que não têm onde ficar. A gente recebe algumas pessoas em situação de rua também aqui. A gente está começando agora, aprendendo a trabalhar com isso, mas, assim, a nossa vontade é mesmo de pegar na massa, entendeu? A gente sente que tem muita gente especulando, falando sobre, mas pouca gente pegando e fazendo, assim, a gente até hoje a gente não falou sobre esse trabalho que está sendo feito aqui, mas já tem mais de um ano que a gente recebe essas pessoas aqui, que a gente está, tipo assim, aprendendo, né, e com isso a experiência é muito edificante, assim, do ponto de vista humano mesmo, né, porque até eu sacar, né, isso também foi um tempo, porque eu e o Pablo, a gente já tinha essas ideias, eu falei, pá, vamos receber aqui pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade no Barracão, porque o nosso espaço é grande, a gente precisa de gente para trabalhar também, e para, né, então acaba que é um espaço de vivência, que a pessoa pode desenvolver a arte dela, tocar tambor, então acaba que a gente faz de tudo aqui. E eu fiquei naquela ali, né, querendo receber pessoas. Quando eu vi, o Barracão já estava recebendo essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E eu estava aprendendo que aquelas pessoas estavam em situação de vulnerabilidade, porque você recebe, entra no convívio do dia a dia, então, tipo assim, você nem vê o que está acontecendo. Então, eu parei para respirar e ver, gente, isso aqui já é sério, então é um estudo mesmo, né, que a gente tem que fazer de como conviver, como respeitar, porque até a gente que é gay, né, tem que aprender a não ter preconceito o tempo todo, e não é só em relação à sigla LGBT, não. É em relação a todo tipo de preconceito que é inserido na gente, né, quando eu não era da religião ainda, hoje eu pratico religião de matriz africana, eu sou da Umbanda, sou do Santo Daime também, né, que é uma religião indígena, com alguns elementos da Umbanda também, com alguns elementos da bruxaria europeia. Tem também o maracatu de baque virado, que eu sou muito envolvido, e é do candomblé nagô. Então, assim, eu estou redescobrindo o que é a vida, o que é reconsiderar as pessoas, né? Eu sempre fui muito humano, eu sempre gostei de estar muito conversando na rua, eu sempre fui essa pessoa, assim, chego, converso com todo mundo, não tem problema nenhum com ninguém, mas mesmo sendo essa pessoa, assim, livre sempre, eu ainda tô vendo que eu tinha preconceito, que eu tenho várias coisas dentro de mim que não são minhas, que não são da minha essência, né, que você reproduz. A gente fala criado mudo, né? A Etna fez uma propaganda para poder tirar esse nome, porque o criado mudo remete a um criado, que era um criado negro, né, um mucamo que as pessoas tinham do lado da cama. Então, assim, é muita coisa que está muito arraigado, que a gente tem que conseguir raciocinar, pensar antes de falar, né, falar que a situação tá negra, esse tipo de coisa, gente, é no dia a dia que você vê acontecendo, né? Então, assim, eu tô aprendendo muito. Dentro do coach, a gente trabalha muito isso com a questão de crenças, né? Que é que a gente vai reproduzindo tudo aquilo que foi passado na nossa infância. E, de fato, a gente vai aprendendo aquilo e vai escutando a vida inteira. Ah, que o dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Será? Não é que o dinheiro não dá em árvore, mas acaba que a gente leva isso para uma crença financeira, né? O preconceito, a questão
o dia tá negro hoje. Uhum. E aí vai crescendo com isso. Então a gente vai reproduzindo isso na nossa fase adulta. E para a gente mudar isso, primeiro a gente tem que tomar a consciência de que a gente está tendo esses erros, né? Porque não adianta nada a gente falar em mudança, falar em querer mudar e virar para o outro, sendo que a gente mesmo está enraizado isso dentro de nós, né? Então, se a gente não mudar, se a gente não tomar consciência, que aí são vários exercícios, você tem que trabalhar isso dentro de você, você não vai conseguir mudar. E aí, você sendo gay, sendo negro, enfim, sendo lésbica, você vai acabar defendendo a sua classe, só que você vai atacar outra pessoa, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, um gay heteronormativo, ele vai cair em cima de quem é um gay afeminado, por exemplo. Não tem necessidade de ser assim. Por que não? Se o cara quer ser assim, cara, deixa ser assim, entendeu? E por aí vai. Os preconceitos, eles vêm com a gente desde a infância. Então, se a gente não souber lidar com isso e trabalhar e melhorar isso a cada dia, porque sempre vai, se a gente sempre, no nosso discurso, sempre vai ter uma fala de preconceito. A gente não está livre disso, né? Seja o mais simples, o mais singelo, mas é um preconceito. E a gente tem que tomar consciência disso para que isso mude. E aproveitando essa fala sua aí, né, porque sua área é essa, né, eu queria saber mais o que um analista comportamental faz. Eu vi que você conseguiu analisar a situação. Como que é isso no dia a dia? Você trabalha com tipo, as situações práticas, você esbarra nessas questões o tempo todo, né, de preconceito, porque comportamento, né, também. Só que são coisas que você não pode falar às vezes também, né, que você está ali para analisar outro tipo de comportamento. Na verdade, o que acontece? A análise de perfil comportamental, ela traz muito sobre a questão de como a pessoa se porta dentro do mercado de trabalho, ou com a família, ou no ciclo social, com os amigos, enfim. É entender o tipo de comunicação que você deve ter com cada pessoa. Hoje a gente tem diversos tipos de perfis comportamentais. Na verdade, estudados pelo William Moulton Marston, que ele traz a metodologia DISC. Essa metodologia diz que ela determina 4 tipos de perfis comportamentais, que é o dominante, né, que é uma pessoa mais voltada para resultado, às vezes considerada uma pessoa até mais grossa, mas que está ali a pulso firme, sabe? Mas que está buscando sempre resultado. Uma pessoa que é influente, uma pessoa que tem mais facilidade com comunicação, que gosta de influenciar pessoas, de estar com pessoas. Nós temos uma pessoa mais conforme, que é uma pessoa mais voltada a detalhes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai comprar um celular que pede todos os detalhes do telefone, desde memória RAM, enfim, todos aqueles detalhes, é uma pessoa mais conforme. E nós temos também o estável, que é uma pessoa mais calma, mais branda, uma pessoa mais leal. Então, nós temos esses 4 tipos de perfis comportamentais. E a partir do momento que você começa a conhecer esses perfis, a sua comunicação ela fica mais assertiva, né? Eu estava até comentando com o Breno que o meu perfil hoje é dominante e influente. Então, uma pessoa voltada para resultado, mas uma pessoa totalmente comunicativa. E o Vitor é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ele tem um perfil comportamental totalmente diferente. Então, a gente acaba falando que os perfis eles se complementam. É claro que, né, é preciso ter esses... a gente tem que se adaptar ao perfil do outro, né? Então, a gente acaba que se complementa, briga muito, mas a gente se complementa referente a isso, sabe? E a partir do momento que eu conheço o meu perfil, eu conheço o perfil dele, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva. Então, quando a gente traz isso para dentro do mercado de trabalho, é para entender e conseguir trazer uma pessoa mais assertiva para aquele cargo, ou quando você vai dar um feedback para a pessoa, né? Você dá um feedback mais assertivo para que a pessoa não pense também que você está sendo rude com ela, né? Isso dentro da sua família, como que você vai conseguir gerir os seus relacionamentos familiares? Então, o perfil comportamental ele vem muito para isso, para melhorar a comunicação sua com o outro. E é aquela questão, você não vai nunca melhorar a comunicação do outro, mas você pode adaptar a sua. Então, a forma como eu falo, como que eu vou atingir a outra pessoa, entendeu? Então, a análise de perfil comportamental é voltada para isso. Massa demais. Gente, deve ser uma loucura você se relacionar com uma pessoa assim, né? Analisa o seu perfil e fala que você está de boa, estou aqui com tudo. Não, estou porque você fica pleno, entendeu? Você fala assim, não, eu tô pleno. Você tá no meio de uma discussão, copo voando para tudo quanto é lado, mas você tá pleno ali. E é isso que você tem que... E é assim que seguir. E aí você traz a autorresponsabilidade. Aí tem vários conceitos
que você traz dentro deste curso, né? Que você começa a aplicar na sua vida, a autorresponsabilidade, por exemplo, que é você ser responsável pelos seus resultados. Tudo aquilo que permeia a sua vida, você é responsável por aquilo. Tem até um princípio que chama princípio 10-90, que 10% das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você está atrasado para sair de casa, só que você vai e perde o voo. Você perder o voo não é uma consequência que você poderia ter mudado, mas 90% é como você vai reagir a isso. Uhum. Um exemplo mais prático ainda, eu vou te dar 2 exemplos. Você é pai, você está com a sua esposa e sua filha em casa de manhã. A sua filha vai e esbarra um copo de café e derrama na sua camisa. Você tem 2 escolhas. A primeira, você vai xingar, a sua filha vai chorar, vai atrasar para ir para a escola, e aí a sua esposa vai perder o ônibus, você vai ter que levar a sua esposa, e aí seu dia vai ser aquela bola de neve, quando chega no final do dia você está exausto, e aí você fala assim, não, meu dia foi horrível, não foi nada produtivo. Só que você pode contornar essa situação. A sua filha esbarrou o copo de café em você, você vai virar e falar assim, não tem problema, não precisa chorar, né? Só ter mais cuidado da próxima vez. Então você começa a levar a situação de uma outra forma. Então isso é ter autorresponsabilidade, é como você vai trazer os resultados da sua vida para dentro do seu cotidiano. Uhum. Entendeu? pouco Espero ligado que tenha com sido claro esse exemplo. Parece um pouco ligado com a psicologia, né? Tem alguma relação? Claro, né? Tem. Na verdade, o que acontece? O coach, ele veio muito da psicologia, mas são profissionais diferentes, né? A psicologia tem sua vertente, aí tem a sua área de atuação, assim como o coach tem a sua área de atuação, né? Você, para ser coach, você não precisa ser um psicólogo, mas também você não pode atuar na área da psicologia com o coach, por exemplo. Você pode integrar as 2 áreas, sem problema algum, entendeu? Mas são vertentes diferentes. Uhum. Gente, deixa eu fazer uma pergunta chata aqui. Vocês já sofreram algum tipo de discriminação violenta ou de preconceito mesmo, verbal ou físico, em algum ponto da vida? Não, eu não. Não que eu me recorde. Eu já verbal assim, já de tipo tá andando na rua, passar alguém de carro, né, ou de moto e fazer algum xingamento, né? Mas assim, fisicamente próximo assim de andar, de tá, até que não. Mas tem alguns olhares, né, que às vezes também acaba que te olha de outro jeito. Mas assim, eu sofri na época, em 2016, pela internet, né? Aqueles ataques de ódio, né? Dessa galera aí conservadora, gente que nem me conhece, né? Porque na época o vídeo da pré-campanha, ele foi da campanha até na época, ele viralizou, assim, viralizou demais, então aí algumas pessoas atacaram, teve vários discursos de ódio, né, dentro da internet. Mas eu nem cheguei a ler tudo, nem respondia para não entrar nessas polêmicas, né? Mas a gente sabe, né, tem muitos amigos que já sofreram, inclusive violência física aí na rua, e é um caso muito sério que aumentou, né, depois desse governo, esse governo que a gente está indo agora, nem vou dizer o nome, mas a gente sabe que aumentou, né, esse discurso de ódio e essa agressão física, né? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, travestis, né? E então isso é muito complicado. Mas eu até que nunca sofri assim, né? E sempre andei só pelas ruas, pelos lugares, à noite, assim. E onde eu chego é que eu sou bem chegado, né? Mas assim, mas é um caso que a gente tem que estar sempre atento também e tá ligado nisso que pode acontecer. Né? Eu percebo assim, comigo aconteceu, antes eu sempre vestia com roupas mais heteronormativas mesmo, hoje eu me visto com a liberdade muito maior, né? E eu percebo, assim, igual a gente falou também, já teve gente gritando na rua por causa da roupa, ou então Isso já teve. falando alguma coisa, chamando de viado. E ontem na internet, né, eu fiz a divulgação desse fórum no site ribeirãodasneves.net, um dos maiores sites de neves lá de informação, e teve um cara lá falando que era mimimi. Ah, é?
Aham. Falou que era mimimi e que chega a dar cansaço as lives. Eu falei com ele que se ele tá cansado, ele tem que pedir Deus para dar força a ele, para não ficar tão incomodado com algo que não diz respeito ao corpo nem à história dele, né? E aí ele falou que eu sou hipócrita, várias coisas. Aí eu faço mobilização, que eu até vi aí que o pessoal um outro grupo político que fez uma live também com essa temática LGBT, teve um ataque, né? E aí eles fizeram algo grande, teve uma pessoa que fez uma publicação no blog, e aí sensacionalizaram e tal. Eu tô, tipo assim, eu pensei em fazer algo, sabe? Chamar um grupo pra gente fazer um manifesto contra aquilo ali. Mas eu fico pensando, será que a gente não vai dar uma atenção muito grande para essas pessoas, às vezes, sabe? Às vezes fica dando palco, né? Então acho que às vezes eu dei aquela resposta ali, me senti tão bem, sabe? Foi uma resposta completa. Eu falei assim, nossa, se ele tiver entendido ou não, eu me senti bem. E falei com o Pablo, acho que eu não vou mexer com isso não, gente, que eu tô com tanta coisa na vida para fazer, que se eu for tirar energia para poder responder um cara desse, e as outras coisas... não vale a pena, não. Né? E a gente, tipo assim, eu tô mais ligado nessa parte, né? Eu tô desenvolvendo a minha espiritualidade e a gente desconsidera muitas vezes a parte energética, né? A gente acha que é balela, tudo mais. Gente, mas assim, no dia de quando você começa a estudar, você vai vendo que é fato, entendeu? Quando você se abre para essa energia chegar até você, que isso te incomoda profundamente ainda, é muito mais difícil de você sair desse lugar, de você não se incomodar, de não sentir aquela angústia, aquele medo por aquele ataque, né? E eu fico pensando, tipo assim, por isso que a desconstrução é diária, né? Eu fico imaginando pessoas super libertas como o Ed, por exemplo, que são queer, né, Ed? O seu gênero. Então, queer não binário. Não binário, é. O Ed não se considera nem homem nem mulher, e aí, assim, as pessoas têm dificuldade, né, em compreender, porque é tudo... O antagonismo é a base da sociedade que a gente vive, né? Então, é azul, é rosa, homem, mulher, né? Então, a gente está acostumado com isso aí, direito e esquerda, né? E as pessoas não querem se abrir para o novo, né? Então, eu fico vendo que, às vezes, é isso também, né? A figura mais livre, que é mais ela tende a se aproximar da figura feminina, e a figura feminina é uma chacota, né? Você vê como os feminicídios, os números são tão altos quanto, aliás, muito mais altos do que assassinatos de pessoas LGBT, mas é a mesma luta, né, gente? A luta dos negros, o encarceramento em massa da população negra, população LGBT, são as pessoas que estão vulneráveis, são as mulheres que estão mais vulneráveis, né? Então, como a gente fala... Você percebe sempre, você percebe que o discurso deles é sempre o mesmo, que a gente está buscando privilégios, né? A questão da criminalização da homofobia, ou do feminicídio, da lei da Maria da Penha, por exemplo, para as mulheres que são agredidas. Só que as pessoas não percebem que a grande maioria dos crimes que acontecem, eu não estou falando que, por exemplo, quando eles falam de criminalização da homofobia, tá? Que não aconteça o crime com um hétero, por exemplo. Mas a grande maioria que acontece com os gays, lésbicas, enfim, é por conta da homofobia. Então, o que a gente está querendo não é privilégio, mas é mostrar para essas pessoas que é importante ter, sim, uma lei para mostrar para eles, falar assim, olha, tem uma lei aqui, se você agir com homofobia, se você agredir fulano por ele ser gay, ou por ele ser lésbico, por ela ser lésbica, enfim, você vai ser punido por isso. Não é um privilégio. Não é a questão igual, por exemplo, de você ter uma cota de negro numa faculdade, por exemplo. Não é um privilégio, mas as oportunidades, elas são diferentes para as pessoas. Infelizmente, né? Hoje, se você pegar, a grande maioria das pessoas negras, elas estão à margem da sociedade. Né? Então, são pessoas que estudaram em escolas públicas, que não tiveram tanto acesso à informação, principalmente das gerações anteriores, não tiveram tanto acesso à informação quanto uma pessoa branca que tem dinheiro, sacou? Então, quando você vai chegar lá na Universidade Federal para competir a uma bolsa, quem que vai ter mais chance? O cara que estudou no Bernoulli ou um cara que estudou, tipo, no Guvernec, no Morro das Pedras, sabe? Essa a diferença. A pessoa, quando fala de mimimi, ela geralmente não sabe do que ela está falando, né? Porque
Como que você vai falar em mimimi, por exemplo, de uma comunidade que ela é historicamente excluída, né? As primeiras leis que foram criadas para a comunidade LGBT foram leis de pena de morte, de enforcamento, de decreto de insanidade mental. Então, a gente vem lidando com isso historicamente até na década de 90 aí, gente. Ainda estava na OMS, né? Então, assim, a primeira lei no Brasil para a educação foi para proibir pessoas negras de frequentarem a escola. Então, como é que num país desse, né, a educação tem como para frente, se a gente não parar para falar sobre isso, para ver o que está acontecendo, né? Então, tipo assim, gente, eu fui estudar o comecinho, né, ali, para ver onde estavam essas questões, como que começou, né, as pessoas começaram a ser, que eu fui ver a época da Roma Antiga, né, que os homens eram considerados ou passivos ou ativos, né, e tinham as mulheres, né, então era isso. Não tinha preconceito, né? Os homens tinham opção de ficar com homens ou com as mulheres, os homens ativos tinham opção de ficar com os homens passivos ou com mulheres, era visto da mesma forma. E eu falei, em que momento da história que isso mudou, né? Aí você vai estudando, gente, você vai vendo, tipo assim, que é tudo motivação política, né? Em um certo ponto. A primeira lei lá foi o Ato da Sodomia, de 1533, parece, que foi na Inglaterra, foi a primeira lei no mundo, né? E essa lei foi para poder condenar, né, os homens que praticavam atos sexuais com homens também, só que isso tinha motivação, porque a Igreja Católica tinha muita terra na Inglaterra, né, e estava na época do protestantismo, então tinha um ataque imenso aos conventos e aos mosteiros, né, então essa lei foi criada para que pudessem ser invadidos esses mosteiros, esses monges e esses conventos, para poder pegar essas terras, entendeu? E tinha que ter um pretexto para poder matar as pessoas que estavam ali indiscriminadamente, né? E condenar elas por algo. Então, assim, você vê que a história toda, né? Ela sempre tem essas motivações políticas, né? Para poder colocar as pessoas contra as outras e, enfim, né? Fazer isso que está acontecendo até hoje, que a gente está passando por essa luta, né? E ela está passando pela gente também. E importante a gente reconhecer o lugar que a gente está, né? Sobretudo também, porque eu falo de um lugar, assim, privilegiado, particularmente. Eu sofri muito preconceito na infância. Eu era uma criança bem gay, assim, sabe? E eu lembro que eu ligava lá pro trabalho do meu pai, aí eu pedia para chamar ele, minha voz era muito fina quando eu era criança. E aí falavam com ele que a filha dele estava chamando ele no telefone. Véi, quando isso acontecia, você vê, eu já tentava ligando e engrossar a voz. Mesmo tentando engrossar, minha voz saía a ponto deles acharem que eram minhas irmãs. E eu era criança, gente, simplesmente, né? Nossa. E aí meu pai já atendia o telefone gritando comigo, mandando engrossar a voz, com certeza para mostrar para os amigos dele que ele estava corrigindo o filho dele, né? E chegava em casa e me dava outro esculacho ainda, né? E eu, tipo assim, né? Como que uma criança lida com isso, né? Eu não estava nem sabendo pelo que eu estava sendo punido naquele momento. E as situações foram passando durante a vida, né? Eu também eu quis fazer natação de todo jeito, meu pai só queria pagar se fosse escola de futebol, eu nunca quis fazer. Quando chegou mais velho ali, com uns 15, 16 anos, eu quis entrar na escolinha de futebol. Só que eu era tão ruim de futebol que meu pai já tinha até vergonha de sair, ele sabia que eu era horrível. Então nem ele quis me colocar na escolinha de futebol mais, entendeu? Então eu acho que minha última tentativa de agradar meu pai quanto a ser quem eu era foi essa, assim, sabe? Depois disso, que eu vi que ele que não queria que eu tivesse lá fazendo o que ele queria, porque tinha vergonha, talvez, eu falei, eu não quero mais. E eu fui por caminhos errados, infelizmente, né? Sendo conduzido, assim. E, graças a Deus, assim, os animais são uma coisa muito forte na minha vida, as mulheres, né? As pessoas idosas da minha família, que eu tive muito apego, então eu tive referências muito boas que não me deixaram ir para outros caminhos, né? De revolta. Então, eu tive uma oportunidade boa também, que eu estudei fora do país, né? Fiz intercâmbio na Inglaterra, um intercâmbio cultural muito interessante, que abriu muito a minha cabeça quando eu fui para lá, porque eu fui para lá namorando desde um relacionamento hétero de 5 anos. E quando eu cheguei lá, né? Apesar de não ter tido outros relacionamentos afetivos com homem lá, né? Tive um relacionamento sexual só também com homem lá, mas eu vi que, tipo assim, que eu era livre, que eu podia ser quem eu queria. E eu não era quem eu vi esse deslocamento esquizofrênico que o Jean fala nos livros, né? Que você vê, assim, eu consegui me ver e voltei já decidido a ser quem eu era. Só que não aconteceu tão de boa, assim, tão fácil, né? Porque as pessoas estavam todas aqui com todas as mesmas expectativas, né? De que eu ia casar, ter filhos, blá, 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 blá.
E aí, a cada momento, né, quando eu cheguei, que eu queria me assumir, durante esse ano que eu tava lá, minha irmã mais nova, que era totalmente hétero, se assumiu também. E aí, tipo assim, eu fiquei sem espaço. Eu falei, gente, eu vi minha mãe e meu pai sofrendo de um jeito, tipo assim, que era morte para eles. Eu falei, como que eu vou chegar agora e falar que eu também sou gay? Então, eu fiquei naquele, me martirizando, e eu fui, tipo assim, dando indícios, mas, tipo assim, tendo minha liberdade mesmo, entendeu? Porque antes, lá em casa, sempre teve de falar onde ia, minha mãe buscava, com quem que você ia, e eu comecei a ser livre, a sair para Belo Horizonte, igual, por exemplo, né, na virada cultural, ficar na casa de amigos, até que eu levei, né, um casal de amigos lá em casa, que a gente dava uns beijinhos, eles eram um casal de namorados, e aí, tipo assim, aí começou o choque lá em casa, entendeu? Aí meu pai veio beijando dentro da piscina, e aí falou assim que não queria que fosse mais amigo meu nenhum lá em casa, porque era uma safadeza, entendeu? Porque mulher fica lá dançando, rebolando até o chão, em todas as festas, podia, ele adorava. A Érica, que é minha cunhada, ela é lésbica, né? Era dançarina de axé. Eles contratam a banda dela para dançar nas festas do clube dele, para os velhos ficar tudo babando no bundão das mulheres, porque existe essa erotização, né, da mulher. Então é muito mais tolerável aceitar a mulher lésbica, desde que ela seja feminina também, né? Porque as caminhoneiras sapatão sofrem igual nós também, que é afeminado e que se solta e que veste uma roupa diferente e que faz um cabelo diferente, né? É porque eles acabam objetivando a mulher, né, lésbica também, e desejando, né? Acha assim, Desejando, é. lésbica, ela vai ter uma amiguinha para me apresentar também. Sabe, a gente sempre escuta Aham, isso, né? E exatamente. só puxando um gancho no que você estava falando a respeito de você tentar se encaixar no mundo do seu pai, de certa forma, a gente, quando começa a se colocar numa posição para o outro, a gente cria uma consciência disfuncional de quem a gente é. Então a gente começa a se perder, e isso principalmente é muito difícil falar isso até por causa dos adolescentes. Porque na fase da adolescência é a fase mais difícil, porque é onde ele realmente começa a ter certeza de que ele é gay, mas que ele não pode ser gay, por causa da família. E aí isso cria uma consciência disfuncional nele. E aí isso pode criar seríssimos problemas no futuro, né, psicológicos, enfim, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas cria-se muitos problemas futuros em Com relação a certeza. isso. E são problemas sérios, né? Tipo assim, são traumas psicológicos mesmo que vão se estendendo até a vida adulta. Em alguns casos, se a pessoa não fizer terapia, não tiver consciência de que aquilo acontece com ela conscientemente, com certeza ela vai arrastar aquilo, né? Pela vida. Eu vejo assim, acontece comigo e com muitos amigos, né? Hoje em dia eu já estou nesse processo de cura, já, assim, já é outra vida. Mas, por exemplo, a pornografia foi para mim uma saída muito conveniente, né? Porque eu tinha que sentir prazer de alguma forma, né? E eu não podia estar com homens na minha vida. Então, eu sentia prazer ali com a pornografia. E aí isso cresce dentro de você, né? De uma forma, tipo assim, que você não tem controle, né? E aí, às vezes, seu corpo te pede aquilo em momentos que não é necessário, né? Então, tipo assim, são muitas disfunções mesmo, igual você falou, traumas, transtornos emocionais, psicológicos, que a gente vem agregando, né, durante a vida, em vez da gente estar ali se libertando, fazendo a arte, né, materializando tudo que a gente tem, né, da gente de bom, a gente está ali criando coisas negativas e as consequências disso na vida adulta são imprevisíveis, né? Existem muitas pessoas suicidadas pela sociedade, a gente está no Setembro Amarelo. Ontem a gente falou um pouco desses casos, né? E assim, a subnotificação assusta tanto pelo descaso também, porque a subnotificação não é só os números que não são notificados dos suicídios que acontecem ou dos homicídios, mas também as informações sobre esses assassinatos. E aí, qual era a orientação sexual da pessoa? Qual era o gênero dela? Como que ela se suicidou? Para a gente saber, né? Porque se a pessoa estava se autopunindo ou se ela queria só acabar com a vida. Porque como é que a gente vai estudar sobre isso para a gente ter uma lei, eventualmente, que vai amparar a gente? Porque, gente, vamos falar, né? Tudo bem, graças a Deus que a gente conseguiu uma lei de equiparação para penalizar as pessoas que cometem a homofobia, tanto quanto quem comete o racismo, né? É uma conquista. Mas olha a extensão da sigla, né? Tem uma fala muito pertinente do Drauzio Varela, que eu ouvi numa palestra uma vez, que ele fala que não tem como separar, por exemplo, o ser humano em uma, duas, três, quatro tipos de sexo, entendeu? De orientação sexual. Que existe um sexo para cada
ser vivo do planeta Terra, que cada um manifesta sua sexualidade de uma forma única. Não é porque é gay que gosta da mesma coisa, que todos os gays gostam daquilo, né? Todos os gays gostam de pinto. O povo acha que gay, negócio de gay é pinto, né? Que quer tudo apaixonado. Mas o falo, né? Ele tá aí na sociedade, ele é o símbolo do poder, gente, né? Então a pessoa tem um pinto, ela se acha melhor, os homens estão aí fazendo essa miséria toda por isso, né? E são coisas inconscientes que colocaram aí na história pra gente ir vivendo, né? Eu perdi o gancho, você tava falando de quê mesmo, gente? Eu falava do pinto, olha só, tá vendo, gente? Ai, meu Deus. Não, a gente estava falando sobre as disfunções, né? As questões que criam na fase adulta e tudo. E também dos números, né? Que não são divulgados. Dos dados, na verdade. Porque os números muitas vezes até são divulgados, mas os dados daquela pessoa não são divulgados, o que impossibilita os estudos, né? Exatamente. Você vê poucos grupos que trabalham fazendo isso, né? O Grupo Gay da Bahia é um grupo super vanguardista, né? Acho que o Ed está mais tempo na caminhada e já deve ter acompanhado. Então, assim, hoje, se existe alguma referência no Brasil de quem está fazendo coleta de dados, né? Dos homicídios, todos os levantamentos, estatísticas, quem está fazendo esse trabalho aí mesmo são grupos como o Grupo Gay da Bahia. Então, eu acho, tipo assim, a gente tá cansado de saber que a administração pública não tem interesse em apoiar a nossa causa. O que acontece é que existem pessoas que representam a causa, que conseguem chegar lá, dar certa visibilidade, secretarias são criadas, conselhos são criados, mas isso ali que acontece é muito a nível estético, né, se a gente pode falar assim, né, para complementar a administração pública, né, para complementar o sistema de direitos humanos. Então, a gente está buscando, tipo assim, implementar políticas públicas de uma maneira ampla, mas e humanizar essas pessoas, e ali pegar na rua, fazer o trabalho pesado, sabe, cuidar de quem está vulnerável mesmo, porque isso aí que não tem ninguém fazendo, né? Que o Grupo Gay da Bahia está fazendo, tá aí, porque esses dados, quando a gente for conseguir uma lei, né? Quando a gente conseguir trazer uma lei pronta, apresentar essa lei, né? Não é possível que no Brasil não tem juristas homossexuais ou da sigla LGBT que consigam elaborar uma lei para a gente apresentar, né? Para que resguarde cada sigla dentro da sua vulnerabilidade, porque infelizmente dentro da sigla, né, os transexuais, transgêneros, travestis é quem mais sofre, os negros é quem mais sofrem também, as mulheres são quem mais sofrem dentro dessa sigla, dentro dos assassinatos. Então, como que você vai fazer uma lei tão genérica, assim, que vai abranger todo mundo como se fosse o mesmo, como se estivesse praticando o mesmo crime, né? E os requintes de crueldade, que 80% dos crimes contra pessoas LGBT tem requintes de crueldade, né? Então, tipo assim, e aí? Não vai ter nenhum atenuante de pena, como crime hediondo, porque requinte de crueldade entra, né, também como... Então, assim, a gente vê que a gente está muito à mercê ainda, né? Os assassinatos, homicídios, suicídios que acontecem. Os suicídios não, porque não são investigados, né? Mas eu andei lendo muito atualmente, assim, os homicídios não são pesquisados, gente. Você tem ponto, porque, tipo assim, as mortes das pessoas LGBTs, elas acontecem em situações extremas na calada da noite, né? Então, são sempre situações que a invisibilidade está rondando aquilo ali, né? Então, geralmente não tem testemunhas. Se tem testemunhas, as pessoas não querem se envolver, né? Porque é um travesti. Você vê a Dandara, quantas travestis foram assassinadas de maneira violenta, com pessoas filmando, e ninguém teve coragem de colocar o corpo na frente para impedir uma assassinato. São corpos que são matáveis, né? Assim, né? Pela sociedade. São mais vulneráveis. Né? Para poder chegar e não existe o limite, o respeito àquele corpo ali. Né? E o que a gente faz, né, com isso? Qual é a forma da gente se mobilizar para que isso pare de acontecer? Porque, por exemplo, é assustador, né? Porque os números são oscilantes. Os números, eles não têm uma lógica. Então, cada ano varia. Então, um ano, o estado que mais mata é a Bahia, matou 36. Minas Gerais, o segundo estado, com 25, 27 mortes. E aí, a gente está nesse estado aqui que está matando, a gente não está nem sabendo o que está acontecendo mais, o que não está, a gente fez política pública, não fez. As travas que morreram deram azar mesmo, né? Claro que não, gente, entendeu? Tem que Breno, enquanto isso for só número, isso não vai acabar. Exatamente. A partir do momento em que o nosso governo dê a devida atenção a isso, em que aqueles 37 mortos, por exemplo, não eram 37 pessoas que morreram, eram 37 sonhos que foram acabados.
entendeu? 37 amores de alguém que morreram. Então, é dar a importância para aquelas pessoas que morreram e aquelas que podem vir morrer. Porque a gente está sujeito, eu, você, o Ed, qualquer pessoa está sujeita a acontecer isso a qualquer momento. Eu posso sair daqui de casa agora e ir na padaria e sofrer um ataque de homofobia e morrer. Você está entendendo? Só que eu vou ser mais um número na estatística. Uhum. E mais um número que não vai ser investigado, né? Porque mais um número que não vai ser investigado. A chance desse inquérito chegar até o fórum é pequeno, gente. Vocês não acreditam que as delegacias não mandam. 8% dos assassinatos, né, dos homicídios praticados contra pessoas LGBT são encaminhados de maneira correta e com devido processo legal no Brasil. Então, a gente está falando, assim, de um estado, a gente está falando no geral. E os números são tão assustadores quando você pega para olhar, né, que às vezes a gente fala assim, o Brasil é um país miscigenado, o Brasil foi construído na base do estupro, o Brasil foi construído na base do assassinato, né, a gente não tem que se orgulhar dessa miscigenação, que ela foi feita à força. São várias coisas aí, mas você vai ver também que acontece, tipo assim, que o brasileiro... Ele mata é muito, porque, por exemplo, os números, se tiver 200 mortes, por exemplo, no ano, 100 foram no Brasil, né? Então, o Brasil, além de mais matar, além de ser o que mais mata, ele concentra ainda, por exemplo, 50% dos homicídios no mundo inteiro que acontece. Então, se no mundo aconteceu 200, 100 foi no Brasil. Então, é uma aberração mundial, assim, né? Eu estive morando lá fora, tipo assim, essas coisas não chegam muito, né? Mas o que chega mais, por exemplo, muito forte, que eu vi a mensagem do Lula, sabe? De acabar com a fome, das pessoas serem felizes pela primeira vez dentro de um país quase que colonial ainda, então a percepção das pessoas lá fora é essa. E a gente vai vendo, tipo assim, o quanto que a gente está perdendo aqui, né? Em tempo de vida mesmo, né? Porque, assim... os outros países aí estão correndo atrás também, você vê que tem muito problema racial, Estados Unidos também passa processo, aliás, é o mundo inteiro, né, gente, a intolerância, o preconceito, mas o problema no Brasil ainda hoje, eu penso que é o maior mesmo, é a falta de união entre a gente, porque até os próprios gays, né, da sigla, eles demonizam as travestis, teve um amigo aqui em casa recentemente, que chegou aqui, que estava numa roda conversando e tal. Aí, ele perguntou a um outro amigo nosso que estava aqui, que era travesti, falou assim, nossa, mas você é travesti mesmo? Trabalha na rua e tal? Aí, tipo assim, daquelas que se prostituem, tipo assim, ele é gay, gente, ele tem 40 e poucos anos, entendeu? Na cabeça dele, a travesti se prostitui, em regra, entendeu? Não é, tipo assim, e dentro, né, e alguém gay, isso que me assusta mais. Aí, vamos falar um pouco sobre HIV também. Aí ele veio com um discurso super incisivo e violento e leviano, falando coisas que não eram verdade. E aí, tipo assim, como eu sou portador do vírus HIV, eu me manifesto quando as pessoas falam coisa leviana, porque eu não tenho problema nenhum em lidar com isso. E aí você vê que as pessoas estão só reproduzindo um discurso, inclusive as pessoas gays que poderiam estar procurando informação, né, tá dando amparo, empatia, que essas pessoas sofreram, em algum ponto da vida também, algum tipo de discriminação, de preconceito. Só que a gente volta naquele papo da educação, né? Educação sexual, educação psicológica. E ontem eu falei isso aqui e repito hoje de novo, né? Que Paulo Freire fala uma passagem interessantíssima de que quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então as pessoas estão nada mais fazendo do que reproduzindo aquilo que foi feito com elas, né? Ninguém parou para ver assim, opa, peraí que isso aqui chegou em mim, eu não vou passar para frente, não. E aí você vê os números assustadores também, né? Que o Ed falou, o Brasil é o país que mais mata, mas em contrapartida é o país que mais assiste pornografia trans no mundo também. Então, cadê o paradoxo? O que é o paradoxo da negação, né? Será que essas pessoas que estão matando, elas estão bem resolvidas sexualmente, estão super de boa, né? O chakra delas aqui, terra, está super alinhado? Então, com certeza não, né? Porque senão elas estariam cometendo essas atrocidades aí. E é isso. Você tem mais alguma coisa para comentar sobre isso? Não, até que não, né? Porque é muito... Na verdade, assim, eu só acho que esses números, eles são muito divulgados dentro da própria comunidade LGBT. Só que os canais midiáticos do Brasil, a nossa mídia, os canais jornalísticos, eles não divulgam isso, sabe? Você não vê passando na Globo que o Brasil é o que mais mata transexual. Se não for uma matéria muito específica do Fantástico, por exemplo, sacou? Verdade.
com certeza. E isso não é divulgado. Então, a partir do momento que... Aí eu volto a falar que a importância que se dá para determinado assunto. Se dessem a mesma importância para esses números, né, de mortes LGBT, para o mesmo número de mortes que está dando para o Covid-19, que eu não estou descartando, não estou dizendo que não é importante, mas a gente teria uma força muito maior para combater isso. Tá entendendo? É a visibilidade que a gente está buscando, né? É a visibilidade. Exatamente. E, infelizmente, vai demorar muito ainda para a gente conseguir. Ed, fala um pouquinho pra gente. A gente estava conversando mais cedo sobre o português, as línguas, né, são dinâmicas, essa adaptação da língua de acordo. A gente falou ontem da Bíblia, Maria Clara falou que a Bíblia deveria ser entendida de acordo com o tempo que a gente vive, né? Como as línguas também vão sofrendo essa mutação ao longo do tempo. E conta pra gente como inserir, né, a pessoa não binária ou queer. Então, a gente tem até feito, né, algumas conversas, assim, para inserir essa linguagem neutra, né, porque às vezes você fala, a gente já vive num mundo que sempre é o feminino, quando você vai o masculino, né, quando as pessoas vão se dirigir, fala todos, né, agora as pessoas já falam todas, né, e que os homens se sintam contemplados e tal, mas a linguagem neutra a gente tem usado o né, a todes, né, então eu sempre, quando vou começar, falo, boa tarde a todes, todas e todos, mas ainda é uma linguagem que é muito pouco usada, né, porque muita gente não conhece, então a gente tem até feito na campanha o exercício de estar, né, fazendo essa questão mesmo educativa, de explicar, né, essa questão da linguagem, mas para poder chegar nas pessoas. E quando a gente lançou o flyer da pré-campanha, no flyer já estava, né, estou, né, pré-candidate a vereador. Foi uma das coisas que as pessoas mais atacaram, assim, fala as pessoas, né, esses que querem destilar o ódio aí na internet, atacaram essa questão da linguagem. Na postagem, né, a gente mas aí nesse caso a gente achou melhor nem responder, nem nada, depois a gente lançou uma postagem né, explicando essa questão da linguagem neutra, porque algumas pessoas tentam usar o X também, mas o X ela não é bem inclusiva, né, porque não tem o som para a linguagem, né, para pessoas com certa deficiência, e não dá para acessar. Então, a gente tem usado o tem umas pessoas que usam o elo, assim, também, para distinguir a linguagem neutra. E é isso, assim, então a gente tá fazendo esse exercício também, mas eu tenho percebido, até em eventos que eu participei, no final de semana aí do feriado, da balada literária, que muitas pessoas nas mesas e tudo já estão usando a linguagem neutra. Já começavam as mesas cumprimentando a todos, todas e todos também. Eu acho que é um processo, né, que a gente... de construção mesmo, né? E alguém tem que chegar e falar, né? Chegar e falar, Alguém é o primeiro. E como é essa questão do artivismo também, de ser um artista e ativista ao mesmo tempo? De carregar esse fardo na vida o tempo todo, até quando você não quer, você está carregando ele. Não tem como tirar, é igual a tartaruga, né? O casco não sai das costas. Porque eu acho que a arte também, a arte tem um fator político, né? A arte é política também, né? Essa arte engajada e tudo, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu coloco como ativista porque eu sou ativista dos direitos humanos e artista também. Então, aí eu gosto de colocar, posso falar artista e ativista, né? Eu gosto de colocar ativista porque você faz o ativismo também com a arte, né? Com performance, com a intervenção, você está fazendo o seu ativismo político ali. E conta pra gente aí, tipo assim, sua atuação dentro da Gabinetona, como é que foi nesses últimos anos, o seu crescimento pessoal, de estar com essa experiência política, assim, humano mesmo, como é que se deu isso? Então, eu participei desde o início da criação, né, desse mandato coletivo, que é a Gabinetona, né, junto com várias corpos aí da cidade, né, de vários movimentos, né, a gente tem, até a maioria das pessoas que trabalham com a gente da Gabinetona são negras, aí tem
tem mulheres lésbicas, tem a Cristal também está com a gente, né, desde o início lá. A Júlia Santos entrou também em 2018, que vai estar aqui, né, com vocês. E a gente trabalhou, né, eu trabalhei lá na mobilização também, junto, né, com as juventudes, com os corpos LGBTs da cidade, e fazendo parte desse processo de criação de leis também. E lá a gente faz um processo de criação coletiva, né, juntamente com as demandas dos movimentos, a gente faz o Lab Pop, que é para poder ouvir as pessoas, a cidade, para poder criar os projetos de lei. E fiz parte do grupo As Diferentonas, que é um grupo de teatro. A Cristal também faz parte do grupo, o Evandro, a Gabi, a Gilmara, que a gente cria ações performáticas dentro do processo lá, das audiências, ou de algumas audiências públicas, outras ações que a gente acaba fazendo de encontro também com a cidade. E a gente trabalhou com o Teatro do Oprimido, com formação aberta para a cidade, a gente fez um edital, uma chamada pública mesmo, né, gratuita, quem quisesse participar, para formar multiplicadores, né, pessoas que já estão atuando no seu território. A gente trabalhou com 2 turmas, né, teve a primeira formação lá no Espanca, e depois a segunda, né, e eram mais ou menos 30 pessoas, aí tinha pessoas de várias regiões da cidade, até da região metropolitana também, através do Teatro do Oprimido, que é o Augusto Boal, que lançou lá no Rio de Janeiro, quando ele, né, ele já trabalhava com o Teatro do Oprimido, mas quando ele foi vereador, ele criou o Teatro Legislativo, que através dessas oficinas e grupos de teatro do oprimido, eles criavam leis, porque o teatro do oprimido, né, surge uma questão, uma demanda ali, um problema, e a coisa é conversada através do Teatro Fórum, que as pessoas, inclusive, né, o espectador participa também. Então, eles faziam isso em praças públicas, né, criavam uma certa situação lá, e aí as pessoas participavam, e dali poderia surgir até projetos de lei na época, né, quando ele foi vereador. Aqui a gente trabalhou nessa questão da formação, com essas oficinas do Teatro do Oprimido, para que as pessoas pudessem continuar multiplicando os seus territórios. Aí, às vezes, tinha até pessoas não atores, mas que era mobilizador social, educador também, que chegou a participar. Hoje, inclusive, a gente tem até o Nego D, que é um artista aí fantástico da cidade, educador do Fica Vivo, do Projovem, que foi um dos mobilizadores na época. Hoje ele é pré-candidato também, junto aí com as muitas agora, está com a gente nessa caminhada. Massa demais. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Dá uma lida aqui. Eu não consigo ver aqui, não. Consegue ver, não? Não, é porque tem que estar no YouTube. Não, acho que pelo Facebook mesmo, você não está conseguindo. Não, é porque eu estou só naquele link que você me mandou. Ah, tá. Enfim, eu vou lendo aqui. Eu tinha visto aqui no comentário, meu telefone acabou de descarregar, aí eu não vi, mas falando que a Pablo Vittar... Oi? Pode falar. Pode falar. Falando que a Pablo Vittar, ela tem ganhado representatividade, né, dentro do país que mais mata LGBT. E como fazer para tirar esse viés de que... eu vi aí, ó. A Pablo Vittar tem feito carreira no país que mais mata LGBT. O protagonismo LGBT ainda se restringe muito à arte. Como mudar essa realidade e dar capacitação para chegarmos aonde quisermos? E é justamente aquilo que a gente havia falado lá no início, né? Porque, de fato, o LGBT está muito inserido na arte e acaba fugindo de outras áreas profissionais, digamos assim, né? E a dica que eu dou, particularmente, é você se posicionar diante daquilo que você realmente deseja fazer, né? E a partir do momento que você se posiciona, que você pesquisa, que você se capacita, porque isso tem que partir muito mais de você também do que do outro, porque a oportunidade ela não vai chegar na sua porta e vai bater. Infelizmente, a gente tem que correr atrás dela. Então, você tem que se capacitar, você tem que se posicionar para que você consiga, de fato, alcançar lugares que não sejam restringidos apenas à arte. Vai ser desafiador de qualquer forma, né? Não tem jeito. Qualquer coisa que
Porque a gente tem muitos casos de pessoas trans, por exemplo, que, né, que abandonam os estudos por causa, né, de diversas questões dentro das escolas, às vezes tem uma dificuldade mesmo de acessar, né, de acesso mesmo, né, a outras formas, né, e muitos acabam, né, entrando na prostituição, e então isso aí é muito sério, porque as oportunidades não são iguais, né, para todos. A gente sabe que não é. Mas as pessoas, né, as pessoas LGBT podem e devem estar onde elas quiserem, né? É o que a gente fala, né? Inclusive na política ou né, nas empresas, né? A gente tem casos de pessoas em lugares de poder mesmo em empresas, mas são poucas, né? A gente sabe que realmente o acesso é mais difícil. E geralmente as que não são pessoas transexuais, não são pessoas, né, livres, são pessoas com perfil mais heteronormativo para se encaixarem nesses cargos, né? Eu acho que talvez a gente deveria ter programas, políticas públicas também né, de geração de emprego, de renda também, né, para as pessoas. Que isso pode Gente, que ajuda, né? esse negócio é muito complicado. Minha mãe mesmo fica puta comigo às vezes. Fala, meu filho, que roupa é essa? Tipo assim, agora ela tá me dando até umas bolsas de presente. Me deu uma bolsa alaranjada esses dias, Mara. Que Mas ótimo. ela fala assim, que roupa é essa? Pelo amor de Deus. Não sei o quê. Fala, uma vez que eu me sinto bem. Uma calça linda da minha tia, toda listrada de linho, assim, coladinha, preta, vermelha. Ela ficou chocada quando me viu. Mas é isso mesmo, né, gente? Tem que ser livre e eu tô aprendendo isso aos poucos, né? Vamos ler aqui e mandar um beijinho para as pessoas aqui. A Paty Castro, ela é pré-candidata a Neves também, é candidatura LGBT pelo PCdoB. Que ótimo. O Carlos Eugênio Demétrio é um candidato a prefeito super legal também, que ele tem ideias super revolucionárias sobre sustentabilidade, um cara super legal também. A Jaqueline, boa noite, Jaqueline Pablo, meu amor, um beijo. Rosângela Juliana da Silva, Joeldson, que esteve aqui com a gente, também é pré-candidata a vereador, uma candidatura LGBT também aqui de Neves, tá dando suporte, né, tá aqui nesse grupo junto com a gente. Eliane Oliveira, Lili, minha amiga, um super beijo. A Cristal, que mandou um beijo. Beijo, Cristal. O Vitor, Breno Miranda, o filme ao qual você se referiu, acredito, 6 estrelas além do tempo. Foi aquela hora que eu falei do filme. Falar da Cristal, o Breno, Cristal, domingo é aniversário da Cristal. Aí a gente vai fazer uma festa, que é aniversário também de 4 anos da Academia Transliterária. A gente vai fazer uma festa online, né? Olha que massa. Com 300 pessoas para comemorar o aniversário dela. E quem quiser participar, é um evento gratuito, tá no Simpla, o link tá lá no Instagram nosso, lá da Academia Transliterária. Depois você me manda para eu poder divulgar aqui na. Eu te mando, porque aí esse ano a gente não vai poder encontrar, porque todos os anos a gente acaba fazendo essa festa presencial. Mas é isso, agora a gente tem que conviver com esses novos tempos. Mas acaba que ela até mandou uma mensagem para você aqui também falando, o Ed Marte para mim é uma força da natureza. Cristal amada, que bom. Amada, Cristal. A Jaqueline falou, fiz muitos cursos da Arena, tenho muita saudade desse momento. Jaqueline, Jaqueline. A gente fez muito teatro. O Vitor falando, gente, neve só proporciona a festa de agosto, que era verdade, o único evento que tinha na cidade antes era, até hoje, né? A festa de agosto. De agosto. A festa da padroeira de lá, que são 9 dias de novena, e a prefeitura colocava umas barraquinhas na praça, e era isso que Neves tem de cultura. Temos que mudar isso, Vitor, temos mesmo, mandou aqui. Walter mandou também, Walter esteve aqui com a gente no primeiro dia, um amigão nosso também, falando que foi na festa, aquela festa que eu contei aqui, que foi linda, que ele se recorda. Jaque falou aqui, parabéns a vocês pela coragem e disposição de se expor e contribuir com outras pessoas que não conseguiram se libertar dos preconceitos. Isso aí, Jaque, estamos na luta para isso mesmo. O Bira, acho que o Bira é pré-candidato também a vereador, não é uma candidatura LGBT, mas é uma candidatura do PT, está na base da esquerda em Neves, perguntando onde fica o barracão. O barracão fica na rua de 18 de julho, número 160, no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte. Até essa história também é bom falar aqui, porque eu sou pré-candidato a vereador em Neves e a gente desenvolve um projeto em Belo Horizonte, né?
Mas, assim, o meu ativismo em Neves é desde criança, né? Como eu falei, eu já montei ONG animal em Neves, a minha vida... Gente, Neves e Belo Horizonte, para mim, é a mesma coisa, entendeu? Porque eu cresci vindo para cá direto, hospitais, estudava aqui. Então, para mim, esse movimento pendular é algo, assim, para mim é quase que a mesma coisa. E a gente começou esse grupo de Maracatu, 3 anos e meio atrás, a gente começou ele em Ribeirão das Neves, a gente ficou com uma oficina durante 6 meses no Parque Ecológico, só que, infelizmente, o grupo não cresceu. Ah, era isso que o Gabriel tinha sugerido da gente falar com o Ed também, a centralização dos grupos culturais. A gente teve esse problema, Ed. A gente aprendeu a fazer os instrumentos, né? Eu aprendi a fazer a B, o Pablo Alfaia, o grupo começou a bombar, a gente começou a fazer com aquele gás todo, e o grupo não crescia em Neves, sabe? A galera de Neves não abraçou a percussão, né? Enfim, não sei, preconceito, se a gente não chegou às pessoas certas, mas ficamos 6 meses na resistência e não aconteceu. E aí a gente tem um apartamento no bairro Porto Seguro também, né, onde eu morava com o Pablo, minha mãe mora na região central, e aí a gente resolveu alugar esse apartamento para a gente conseguir alugar um espaço para a gente poder guardar nossos instrumentos, porque acaba que o apartamento é muito pequeno, fica as alfaias do maracatu são grandes, e a gente alugou esse espaço, né, em Belo Horizonte. A gente foi em maio do ano passado, então já tem aí quase 1 ano e meio que a gente está aqui nesse projeto, e esse projeto que eu falei com vocês, que nasceu como a sede do nosso grupo de Maracatu, depois se transformou em um ponto de cultura, né, os blocos de carnaval já fizeram festa aqui, então, assim, hoje é um espaço que a cultura de BH um pouco que abraçou. O Ed precisa vir aqui fazer intervenções aqui, Jorge também me convida. Mas quando passar, com certeza, vamos. Né? E a casa das bichas, meu filho. As bichas aqui dá na parede, no cantinho, assim. Que ótimo. A casa delas. A gente até brinca do pose, que aqui é a Casa Aruanda, né? Que aqui chama Barracão Aruanda, que é a Casa Aruanda. E aí é isso, né? A Jennifer maravilhosa, super beijo também, amiga minha LGBT, né? Falando de construções diárias. Ana Paula vai estar aqui com a gente amanhã falando sobre os aspectos jurídicos, né? LGBT, maravilhosa, super beijo para ela, minha irmã do coração. Maria do Carmo Freitas, que bom ver você por aqui. O Walter mandou um beijo. Davi, meu padrinho maravilhoso da Umbanda, super beijo. Maria do Carmo falou, acho muito saudável estes debates, posicionamentos, a sociedade precisa ter respeito com a causa LGBT. Muito legal, pessoas, tipo assim, de orientação hétero participando, assistindo, né? Areta, lá de São Paulo, um beijo, querida. Sonália, falando, acompanhando direto de Neves. Sonália, amiga aí da caminhada espiritual também, então terreiro lá no bairro Veneza. Casada com a Cássio, pai de santo. O Walter, Solange, querida, obrigado mais uma vez por assistir. O Walter falando que esse diálogo é super saudável, é necessário, que a gente precisa fazer um movimento de ação e força na nossa cidade. E falando que foi uma iniciativa nobre que eu tive. Gratidão, amigo, tamo junto, conto com você. Eu só tive a iniciativa, agora para continuar todo mundo junto. E o Reinaldo Boaventura, dando boa noite, Reinaldo, obrigado. Massaro Rocha, minha ex-vizinha, um grande abraço para ela, Vitor. E é isso, gente, gratidão demais por vocês, pela presença. Olha, maravilha. Esse papo, né? Espero que vocês sejam muito felizes sempre, que nada tire a alegria de viver de vocês, que vocês sejam cada vez mais viados, cada vez mais livres e independentes da sociedade. E conto muito com vocês aí na vida ainda, para a gente bater muito cabelo junto, balançar muita bandeira, fazer muita parada gay e humanizar nossos corpos, né? Que é o mais importante. Com certeza. A gente é demonizado diariamente, então a gente está aqui principalmente para falar que a gente está vivo, né? E que a gente está fazendo tudo que todo mundo faz, que não tem nada de diferente nisso. E pedir para vocês deixarem a mensagem de força também, né? Para esse público nosso que tanto precisa de ajuda sempre. Pode começar, Ed. Agradecer, né? A oportunidade de estar aqui, Breno, Jorge, agradecer. Foi muito boa a conversa. Eu acho que a gente tem que a gente precisa fazer em todos os momentos é criar as nossas redes também de apoio, de proteção, né, com todas as manas, todas as pessoas LGBTs, né, com as pessoas aliadas também, para a gente poder estar, né, nessa resistência sempre, e ter coragem, muita coragem, nunca deixar de ser, né, o que a gente é, por mais que o sistema tenta, né, engolir a nossa verdadeira identidade, mas a gente tem que botar para fora, quebrar todos os armários, todas as gaiolas, né?
Liberdade sempre, que acho que quando você né, está assim com o seu ser totalmente real, todas as portas se abrem, né, para a vida mesmo, e a gente pode ser o que a gente quiser, estar onde a gente quiser, né, a gente está aqui nessa vida é só de passagem, mas a gente pode fazer o que a gente quiser, ser, né, a gente mesmo, estar onde que a gente quiser, é isso. Axé, querido, gratidão. Então, eu gostaria de agradecer, Breno, mais uma vez pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo. Assim, quando a gente tem esse momento de troca de informações, né, de conhecimentos, a gente acaba aprendendo sempre mais. Isso é muito importante. Poder compartilhar um pouquinho com todo mundo que participou. Gostaria de agradecer todo mundo que estava aqui com a gente desde o início, que participou aí de uma certa forma, né, colocando nos comentários e tudo. Dizer que a gente pode sim estar em qualquer lugar, como o Ed falou, a gente pode se posicionar, basta a gente querer, né? E é bola para frente. Caiu, levanta e sempre seguir aí em rumo ao sucesso, em rumo a passos cada vez maiores, né? E é isso, muito obrigado. Axé, tamo junto. Maravilha, axé, obrigado. Quero agradecer aqui também o Gabriel, vem cá, viado, minha companheira travesti, gente, do barracão, tá do meu lado pra tudo aqui. E tá aqui também nos bastidores, peraí, cadê a câmera que tá apertada? Porque tá apertado. Você tem que vir aqui, ó. Cadê, viado? Eu acho que tá sempre nos bastidores. E aí, Gabriel? Ei, Gabriel. Comentando sempre, gratidão, Obrigado. bicha. José Gabriel, Antônio, fiquei no backstage, né? quando eu fizer alguma coisa, só... Vocês podem ver, quando eu mexer a boca só que não tiver áudio, eu tô fazendo uma comunicação aqui. É isso aí, gente. Gratidão demais. Só mandar um beijo pro resto do pessoal aqui. José Antônio Carvalho falou, tá tudo e todos bem demais, boa noite, maravilha, isso mesmo. José Antônio da Silva Glória, que teve ontem acompanhando com a gente aqui, um amigo heterossexual também. Parabéns mais uma vez, meu irmão, pela luta. É isso aí, axé. E Sucu, maravilhoso, mais uma vez. Vocês vão conhecer um dia, que vai a rainha do nosso maracatu aqui, uma bicha maravilhosa, batedora de cabelo. E aí, um dia nós vamos unir todo mundo aqui, vamos fazer uma festa das drags aqui. Vocês podem esperar. Com certeza. Só entra pode chamar que eu vou. Não entra homens aqui, não. Só mulheres montadas. Aê. Então tá bom, gente. Gratidão mais uma vez. A gente tá fazendo... Obrigado. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Até. Gratidão mais uma vez. Até. Tira print, gente. Já tiramos. Tamo junto. Tamo aí junto. Até a próxima, tá? Esse grupo vai crescer, né? Quando a gente for formalizar essa associação, eu vou entrar em contato com vocês, se tiverem interesse em fazer parte como associado, nem que seja benemérito, porque tiver nesse momento de concepção, né? Então, a gente conversa mais para frente depois, quando isso for tomando outras formas, que esse grupo vai crescer, se Deus quiser. Então, é isso, galera. Maravilha. Falou, gente. Para vocês, boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, Ed, peraí. É isso, gente. Agradeço muito quem ficou até agora assistindo, né? Quem está acreditando nesse projeto aí. A gente está aqui junto, acreditando mesmo que é capaz, né? Fazer um mundo diferente, mais colorido, com as bichas tudo livre, todo mundo sendo quem é, entendeu? Quem gosta de ser. E principalmente com muito respeito, né? Todo mundo amando, com muito amor. E não discriminar ninguém, né, velho? Que é o mais importante, que tem lugar no mundo para todo mundo e Deus fez a gente todo mundo igual. Então, vamos ser quem a gente é, com segurança de ser também, né? Aprendendo a cada dia, resgatando a nossa identidade. Quem não nasceu liberto e conseguiu se libertar muito, pode se libertar a qualquer idade, não tem problema. 30, 40, 50 anos, dá tempo. Quem dera se tivesse chegado alguém para conversar comigo quando eu era criança ou adolescente, falado, Breno, se você quiser ser gay, tá tudo bem, entendeu? Porque todo mundo tinha visto e ninguém quis falar. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção, que quem está ao nosso redor, quem precisa de uma palavra de apoio. E agradeço muito, gente, todo mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Um super beijo no coração de todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. A próxima vai ser amanhã e sexta. Aí são os 2 últimos dias, né? Aí a nossa próxima live vai ser no outro domingo, dia 4 de outubro, que nós vamos falar sobre diversidade religiosa. Aí nós vamos ter padre, pastor, pai de santo, vai ter de tudo.
E aí é isso, gente. Paula Sanches, gratidão, Paulinha. Axé, quanto tempo que eu não te vejo, tamo junto. Beijão, gente. Fica com Deus aí. Até mais. Até a próxima.